Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1, capítulo 3, seção 3.3, onde vamos falar do protocolo UDP. O protocolo UDP é um protocolo que tem o mínimo de funcionalidade na camada de transporte, né? Basicamente, ele oferece o serviço de multiplexação e demultiplexação através da porta de destino, né? E ele também oferece um serviço de verificação de erros, né? Mas, com exceção desses dois serviços, observa que segmentos UDP eles podem ser perdidos, podem ser entregues fora de ordem, então não há garantia de confiabilidade numa conexão TCP. Tá? Além disso, eles não implementam nem controle de fluxo, nem controle de congestionamento. Mas então por que existe um protocolo UDP, né? A ideia é que algumas aplicações, em especial as aplicações multimídia, aplicações que trocam poucas mensagens, né, aplicações bem simples, elas preferem usar o UDP porque não tem o atraso inicial de se estabelecer uma conexão. Elas conseguem transmitir na mesma taxa, né, a taxa da transmissão na camada de transporte, ela é idêntica à taxa de transmissão na camada de aplicação. Então o UDP ele consegue transmitir exatamente na mesma taxa que a aplicação, e não fazendo controle de fluxo nem controle de congestionamento, né? E o UDP também tem um overhead menor, ele tem um cabeçalho menor. Então, com tudo isso, o UDP acaba sendo interessante para algumas aplicações. Bom, além dos campos de porta de origem e porta de destino, que estão na primeira palavra de 32 bits do cabeçalho UDP, a continuação do cabeçalho UDP tem um campo de tamanho, que identifica o tamanho da mensagem do segmento todo, incluindo esse cabeçalho. Então, incluindo aqui, eu tenho aqui 4 com 4, 8 bytes, né? 64 bits de cabeçalho UDP. Então, o cabeçalho UDP tem apenas 8 bytes, tá? E tem esses 4 campos. Porta de origem, 16 bits. Porta de destino, 16 bits. Tamanho, 16 bits, e um checksum de 16 bits também. Ele, então, é normalmente utilizado em aplicações que toleram alguma perda, como a gente já falou, e são sensíveis à taxa de transmissão. Então, aplicações multimídia, streaming, em especial streaming de áudio, costumam usar o UDP. Outros usos são aplicações de simples comando e resposta, como é o caso do DNS, que resolve nomes, né? Então faz uma requisição de nome e recebe o endereço IP, e do SNMP, que é um protocolo de gerência de rede, onde tem tipicamente um agente e um gerente, onde o agente requisita alguns dados de cada elemento da rede, e esse elemento da rede responde. E não tem um grande fluxo de transmissão de dados. Então, como é apenas comando e resposta, acaba que tanto o DNS quanto o SNMP tipicamente usam o UDP. Podem usar TCP também, mas tipicamente usam o UDP. Ok? Uma coisa interessante é que você pode implementar no UDP a transferência confiável. Mas ele não oferece isso. Não, mas você pode implementar isso na camada de aplicação e ter um processo de recuperação de erro específico para a camada de aplicação. Observa, por exemplo, que aplicações de vídeo podem recuperar erros que ocorrem num quadro de vídeo, fazendo uma interpolação entre o quadro anterior e o quadro seguinte, e gerando o quadro interpolado na própria camada de aplicação, né? Então, o UDP oferece então à camada de aplicação um processo de recuperação de erro que é específico para aquela aplicação. Okay? Bom, falando rapidamente aqui do checksum do UDP, eu queria destacar que o checksum do UDP ele é opcional. Ele está lá, o campo de checksum, e o UDP pode então detectar erros de transmissão se apenas um bit estiver invertido. Pode não detectar quando mais de um bit está invertido, tá? Porque é um processo muito simples de soma dos bytes, né, a cada 16 bits da mensagem de aplicação. Então ele soma, e se a soma calculada é igual ao campo do checksum, ele então não detecta erros. Se for igual, não tem erro detectado. Mas se for diferente, aí o erro é detectado.
Um detalhe é que se você colocar todos os bits em 0 no transmissor, o checksum não foi calculado. E aí o destinatário sabe que também não precisa calcular e pode deixar a aplicação ler segmentos que possam ter erros em bits. Tá? Como é que funciona, então? Eu tenho aqui a minha mensagem, que eu fiz uma mensagem simplificada com apenas 4 bytes, né? Então eu tenho aqui 16 bits mais 16 bits. Essa é a mensagem original. O checksum ele vai ser adicionado a essa mensagem. O checksum é esse campo daqui de baixo, tá? Da última linha desses últimos 16 bits aqui. Como ele é calculado? Todos os 16 bits, de 16 em 16 bits da mensagem, são somados bit a bit. Então 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 0, vai 1, 1 com 0 dá 1, e por aí vai. Então foi somado até o final, quando somou no final 1 com 1 dá 1 e vai 1. Esse vai 1 tem que ser somado também a mensagem. Então tem 1 com 1 dá 0, vai 1. 1 com 1 dá 0, vai 1. Esse vai 1 veio para cá e o resto da mensagem continua, o resto da soma continua igual. Né? E aí a gente faz então um complemento a 1, ou seja, eu inverto aqui 0 com 1, zeros viram 1s e 1s viram zeros. Né? Então 0 virou 1, 1, aqui virou 0, aqui virou 0, 0 e por aí vai. Esse valor final é o valor que vai no campo checksum do cabeçalho UDP. E se quando o receptor recebe a mensagem, soma os bytes, se houver então um excedente, soma o carry out, né, soma o excedente, e calcule esse valor, né, calcule o complemento 1 e achou o valor, ele sabe então que o checksum está correto ou não. Né? Se tiver erro, ele pode descartar a mensagem. Se tiver correto, ele entrega para a aplicação. Se tiver tudo em 0, foi porque o transmissor preferiu não calcular o checksum e aí a mensagem pode ser entregue com erros em bits para a aplicação e a aplicação pode decidir como tratar esse erro na própria aplicação. Tá ok? Então, em resumo, o protocolo UDP ele é interessante porque ele tem um cabeçalho menor, apenas de 8 bytes, e a gente vai ver que o cabeçalho TCP tem 20 bytes. O cabeçalho UDP, então, é menor, e isso é um overhead menor na sua comunicação. Ele não estabelece conexão, então ele não tem um atraso inicial para você poder mandar mensagem. Ele não faz controle de fluxo, nem de erro, nem de congestionamento. Tá? Uma coisa interessante é que, apesar do protocolo UDP poder verificar e detectar erros, ele não faz nada a respeito. Tá? Então ele não recupera esse erro. O que pode acontecer é que a camada de aplicação vai sofrer uma perda de segmento ou receber um pacote com erros. Tá ok? Bom, próximo então a gente vai falar de transferência confiável na próxima sessão, na sessão 3.4.